Oi, boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é um canal em que nós falamos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Aqui nós temos uma série com episódios e hoje, seja bem-vindo ao episódio 17 da série Mães e Pais Expert. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre: você aprende com seus filhos? Com quem você aprende? Com quem você aprende as coisas? Recentemente eu fiz um vídeo e falando e explicando, contando uma situação que aconteceu aqui em casa e que normalmente acontece, que os meus filhos me corrigem muito, eu aprendo com eles coisas de português, coisas de inglês, eles me corrigem letras, palavras em inglês, até em português, que essa é uma, é uma deficiência minha, assim, eu já acolhi isso, eu tenho esse problema de português, nunca fui boa em português, eu sou boa em outras coisas, em português é uma situação assim que eu me esforço e vou me esforçar cada vez mais para resolver, e eles me ensinam muito isso, eles me mostram que mesmo eu com esses erros, com esses defeitos, eles me amam. E eu sempre digo assim, não desiste da mãe, continua corrigindo a mãe, continua observando. Então assim, quando eu posto alguma coisa que tem um errinho de português, um errinho de inglês, eles: mãe, tá errado, eu vou lá, apago, corrijo. Obrigada, filho, que bom que tu olhou. E assim, os 3 me corrigem, tanto a Laura, quanto o Bruno, quanto a Thaís, né? E hoje eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Vai ser uma conversa rápida sobre o que você aprende com seu filho. Nessa época que estamos em casa, nessa época de quarentena, é uma excelente oportunidade para você ficar aberto, para você se abrir e para você ficar receptivo a tudo que seu filho pode te ensinar. Se o seu filho é criança, ele também pode te ensinar. Se o seu filho já é mais velho, mais ainda. Então, assim, eu tinha vergonha dessa minha fraqueza, desse meu defeito, né? Eu não gravo as palavras em inglês. Eu preciso estudar mais. Eu tenho o nível intermediário do CCAA enferrujada, assim, sabe? Já viajei para os Estados Unidos, já viajei para o exterior e já me virei com inglês e fui parando de falar, fui enferrujando, entende? Não assisto série em inglês, a Laurinha assiste série, assiste tudo só em inglês, os 3, né? E eu aprendi a não ter mais vergonha desse meu lado, sabe? Dessa minha fraqueza. Assim, desde que eles eram pequenininhos, desde que eles eram crianças, porque agora meus filhos são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos e a Laura tem 18 anos. E desde que eles eram pequenininhos, eu sempre ensinei eles para eles estarem abertos para evoluir, estarem abertos para crescer, para eles estarem abertos a adquirir conhecimento. Com isso tudo, a gente precisa acolher as nossas fraquezas. Quando a gente tem consciência que a gente precisa estar aberto para aprender, para evoluir, a gente precisa também estar aberto para acolher as nossas fraquezas. E com isso, eu eu fui vendo que estar vulnerável diante dos filhos, se mostrar vulnerável diante dos filhos, não é uma fraqueza. Se mostrar vulnerável diante de um filho é se mostrar humano, é se mostrar
de igual para igual, estar vulnerável para um filho é ter realmente uma intimidade com o filho. Então, assim, quando a gente começa a identificar que a gente não tem cumplicidade com o filho, que a gente não tem intimidade com o filho, a gente pode ter consciência de que é importante estar mais vulnerável. E com isso tudo, a gente estando vulnerável, a gente tem consciência de que nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade e que a gente pode sim aprender com os filhos. Então, nesse momento que os meus filhos são adultos, a Thaís, o Bruno e a Laura, eles têm uma vida independente cada vez mais, né? Quanto mais eles crescem, mais independente eles ficam. E eles têm vivências já que eu nunca tive, eles têm vivências diferentes, eles têm vivências mais atuais. Eu tenho 49 anos e eles são jovens, então eu aprendo muito com eles. Para vocês terem uma ideia, eu já aprendi muitas coisas de sexo com a Thaís, a minha filha. Muitas coisas de sexo com ela, porque ela tem uma mente linda, ela tem uma mente aberta. Então, assim, com o Bruno, com a Laura também, a gente já conversou muito sobre sexo. Então, pensa bem, a gente conversando sobre sexo com um filho adolescente, que é prova maior de vulnerabilidade, isso é importante. Então, assim, eu me dei conta que eu aprendo com os meus filhos o tempo inteiro. Antes, quando eles eram adolescentes, por exemplo, falando agora de sexo, né? Eu ensinei a Thaís, né? Ensinei a Thaís a comprava a camisinha pra ela, eu ensinei ela a colocar a camisinha numa banana. Então, quando eu ia no supermercado, eu comprava a camisinha pra ela, ela dizia: ai mãe, nem tô usando ainda, ela já tinha namorado. Não tem problema, filha, o dia que tu usar, tá ali, tá guardado. Depois foi o Bruno, ensinei o Bruno a usar a camisinha, a botar numa banana uma camisinha. E depois chegou uma hora que a Laura quero ver quando vai chegar a minha hora de tu comprar camisinha pra mim, sabe? Então, assim, a gente sempre teve uma conversa muito aberta em relação a isso. E já teve vezes que meus filhos: mãe, tu tá chateado com alguma coisa, o que é? Realmente, né, terminei um relacionamento e tal, mas o que houve? O assunto é sobre sexo, vocês estavam a falar. Não é sobre sexo, mas também envolve, claro, né, mãe, imagina, tipo, e pra eles era, e eu fiquei meio assim. E conversei o que aconteceu e eu vi que eu não tava louca. Então, assim, é importante a gente estar aberto para aprender com os filhos. Então, assim, eu ensinei meus filhos a terem uma cabeça aberta, eu ensinei os meus filhos a terem empatia com os parceiros deles, com as parceiras. Eu ensinei meus filhos a serem generosos com amor, com sexo, achando tudo isso muito lindo. E chegou a hora deles falarem pra mim: mãe, nesse momento tu precisa ter consciência de que tu merece isso, tu merece aquilo. Então a gente aprofundou no assunto, que aqui não vem ao caso, né? Mas deixa eu ver o que a Pri colocou ali. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a experiência de falar com um menino adolescente. Então, Pri, foi muito interessante porque com o Bruno, eu não lembro exatamente a idade que ele tinha, mas eu acho que 12, 13, depois eu vejo com ele e te falo. Quando eu comecei a identificar assim, que ele foi ficando mocinho, né, eu acho que 15 anos, eu comprei camisinha pra ele, ensinei ele a colocar numa banana e ele ficava muito sem jeito, muito constrangido, assim. E eu expliquei: filho, tu precisa ter intimidade com isso, tu precisa ser expert com isso, abrir o pacotinho da camisinha, tu precisa aprender a abrir o pacotinho da camisinha com uma mão e poder continuar fazendo carinho na tua parceira, enfim, né, se ele fosse homossexual, no teu parceiro, com a outra mão e tal. E ele ficava impressionado com aquilo, impressionado. Então eu disse pra ele:
Se tu tiver intimidade com a camisinha, se tu usar a camisinha antes de ter relação realmente com outra pessoa, quando tu for ter relação com outra pessoa, tu não vai ficar constrangido, tu não vai perder o fio da meada, não vai ficar um climão, não vai ficar todo atrapalhado, porque tu já testou em ti, tu já usou em ti. Então quando tu estiver sozinho, naqueles momentos que tu tá no teu quarto, que tu tá no banheiro, sei lá, usa a camisinha, treina com ela em ti. Aí eu fui bem específica, né? Não vou falar isso aqui agora, mas foi muito bom. Ele sempre falou que achou muito bom, que sempre achou muito bom eu ter essa abertura com ele sobre isso, sabe? E eu disse, se tu tiver intimidade com isso, se tu tiver tanto para ele, quanto para Laura e quanto para Thaís, né? Se tiver intimidade com isso, vai poder ser a pessoa mais feliz do mundo no sexo, porque quando surgiu uma situação, um momento em que for o momento certo, com a pessoa certa, um momento legal, num local legal, tu vai ter uma camisinha contigo, tu vai saber usar e tu vai se proteger, e tu vai proteger aquela pessoa e vai ser uma atitude com responsabilidade. Então eu sempre ensinei eles a ter liberdade com responsabilidade. E eu sempre ensinei que sexo era muito lindo, sabe? Muito lindo mesmo. E até já que a gente tá nesse assunto sobre isso, teve uma época que eles queriam muito saber o que fazia do quarto. Depois eu tinha um noivo e eles queriam muito saber, eles eram pequenos, né? E era uma função, então eu colocava todos para dormir e achava que eles iam dormir, e aí eu ia também, né, dormir com o meu noivo, que eles adoravam e tudo. E chegou, e eles batiam na porta, mãe, não sei o que, daí eu tinha que atender e conversar com eles. E aquilo já tava uma provocação, entendeu? Eles sabiam que eles atrapalhavam o clima comigo e com o meu noivo. E aí chegou no outro dia, eu disse, olha, eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês sentem aí todos e eu quero conversar com vocês sobre o que eu faço dentro do quarto com o meu noivo. E aí eles ficaram apavorados, assim, vocês querem saber o que eu faço? E eles falaram assim, então, a mãe namora ele, a mãe beija ele, a mãe se relaciona com ele, porque isso é lindo. A mãe faz sexo, o sexo é lindo, o sexo é feito entre duas pessoas adultas, maduras, que se amam. E é uma coisa que vocês vão adorar fazer, eu tenho certeza. Quando chegar a hora certa de vocês, e esse momento que a mãe namora com ele, que a mãe tem esse momento de intimidade, a mãe beija, a mãe abraça, a mãe fica junto, a mãe tem toda a intimidade do mundo com ele, porque a mãe acha esse cara super legal, vocês também acham ele super legal e tal. Então eu falava, e aí eu fui desenvolvendo, e eles acharam isso tudo impressionante, assim, eles acharam que eu não ia falar, e eu falei, sabe, eu fui mais clara, mais específica na época, né, e eu lembro dos três, assim, sentadinhos no sofá me olhando, porque quando eu chamava a mãe, quer conversar com você, sentem aí, então lá vinha a bomba, né, e eu conversava sobre isso, então assim, eu conversava sobre isso com eles, eles eram pequenininhos, e agora, quando eles são adultos, eu aprendo com eles. Entende? Por exemplo, a Thaís, ela tem 24 anos, ela tem mais experiência sexual do que o Bruno e com a Laura, obviamente, né? Pela idade, não obviamente, mas... E eu já aprendi muito com ela sobre isso. Então, assim, eu aprendo com os três. E, tipo, o tema hoje dessa live é isso. Você aprende com seu filho. O que você aprende com seu filho? Né? Você é vulnerável para se mostrar não tão expert em alguma coisa, porque o filho acha que o pai e a mãe é Deus, é um expert, é um absoluto, sabe tudo, e a gente não é, e nem sempre a gente é. Então eu pensei em conversar isso hoje com vocês, sobre essa questão de ter mais abertura, de ter mais, de ser vulnerável com o seu filho. Nesse momento de quarentena em que a gente está muito em casa, a gente está muito próximo, conversando muito, né? Precisando ficar junto por questões óbvias, a gente precisa ficar em casa. E a hora certa de dar o feedback também, sabe?
a gente tem que aprender a escutar o feedback do filho. Porque eu ensinei meus filhos, desde criança, desde pequenos, a escutarem o feedback. Então, assim, quando eles estavam errados, eu falava. Quando eles eram mal educados, eu falava. Quando eles eram mal criados, eu falava. Estúpidos. Quando eles eram bagunceiros, eu falava. Então, eu falei a vida inteira. Eu dei feedback a vida inteira para eles. E aí, agora, chegou a hora também de eu escutar feedback. E esses dias eu tava mal chateadona mesmo com essas questões aí do coronavírus e tudo, e com problemas aqui em casa. Então eu falei pra eles, chorei e pedi, o que vocês acham? E eles se reuniram, fizeram uma videochamada, os três ao mesmo tempo. A Laurinha, minha caçula, tá até na Alemanha, e eles enumeraram tópicos pra falar pra mim, pra me dar um feedback de coisas que eles achavam que eu estava fazendo errado, por isso que eu estava sofrendo, por isso que estava tendo resultado negativo. Então, assim, é duro dar o feedback, é duro criticar e é duro receber uma crítica também. Mas é só com essa crítica, é só com esse feedback que a gente evolui, né? Como pessoa, como ser humano. Então, assim, é muito importante a gente ter essa vulnerabilidade, a gente ter essa intimidade, essa cumplicidade com o filho. E só assim que a gente vai construir uma relação de cumplicidade, tendo essa abertura, sabe? E eu fiquei quietinha, eu fiquei pianinho, e dentre muitas coisas que eles me falaram, uma delas, a Thaís, que falou assim, com muita propriedade, ela disse: mãe, procura uma terapia, procura uma terapeuta. Tu vive questões pesadas, densas. A minha mãe mora comigo, a minha mãe tem Alzheimer, então eu cuido dela. Tem uma cuidadora que ajuda a cuidar, né? Uma acompanhante da minha mãe, então eu preciso ensinar essa acompanhante, eu preciso orientar essa acompanhante, eu preciso encaixar tudo isso com o meu trabalho. Então, assim, tem muitas coisas complicadas, cada um tem as suas batalhas internas, né? Então, muitas coisas, e eles disseram, e a Thaís disse: mãe, tu precisa de uma terapia, todo mundo precisa. Eles já vinham me falando isso há muito tempo, né? E eu realmente fui procurar e fiz 2 sessões maravilhosas com uma terapeuta de constelação familiar e Theta Healing, e foi maravilhoso. Inclusive, daqui a pouco a gente tem. E então, assim, a gente precisa aprender também com os filhos, sabe? A gente precisa se despir do nosso ego, da nossa posição de super mãe, de super mulher, de super homem, sabe? A gente precisa mostrar para o nosso filho que a gente também é um ser humano, que a gente também tem fragilidades, que nem eu postei um vídeo esses dias, mais em tom de brincadeira, que os meus filhos me corrigem o tempo inteiro com palavras em inglês que eu escrevo errado, sabe? CrossFit é com 2 Os e eu boto 2 Fs. Então eu vivo escrevendo errado coisas de inglês, até português. Eu escrevo muito errado e eu tinha muita vergonha disso, e agora eu acolhi essa minha fraqueza, essa minha fragilidade, esse meu defeito. Eu tenho tantas coisas boas, né? E eu vou ficar de mimimi por causa disso? Não, eu preciso me conscientizar que eu preciso trabalhar isso, resolver isso, evoluir com isso, né? Não menosprezar e deixar passar. Então, eu anotei essas coisas aqui, que feedback, quando a gente não dá feedback para uma pessoa, a gente tira a oportunidade daquela pessoa evoluir. Então, assim, é difícil dar o feedback, é difícil criticar. Essa pessoa que trabalha aqui em casa, ela é maravilhosa, mas tem coisas e metas que eu tô tendo com a minha mãe para evoluir, para minha mãe evoluir no desenvolvimento dela, na recuperação cognitiva dela e tal. Então é complicado. Então tem coisas que todos os dias eu falo e eu digo para ela: eu não quero te criticar todos os dias, mas ela ama ser acompanhante, ela ama ser cuidadora, então ela quer ser uma cuidadora melhor. Eu disse: se isso é genuíno dentro de ti, e tu quer evoluir, e tu quer melhorar, e tu quer deixar a minha mãe melhor,
passar o dia melhor, passar o dia mais alegre. Então aceita essa crítica numa boa, de coração, porque eu tô te dando ela de coração, entende? Então assim, dar o feedback é difícil e receber é difícil, mas se a gente passar, tapar o sol com a peneira, passar a mão e passa um dia, passa dois, a gente vai trancar aquilo dentro da gente, a gente não vai passar para um nível acima, a gente não vai evoluir e a coisa vai ficar numa mesmice, e a gente quer o melhor para todo mundo, né? E outra coisa assim que eu tive essa consciência de receber o feedback deles, de dar o feedback para eles e da gente ter essa intimidade na adolescência deles, assim, porque quando eles são crianças, eles não têm essa consciência, assim, de feedback e tal, mas quando eles vão ficando adolescentes, quando vão ficando adultos, eles já têm, sabe? Porque entre nós 4, por exemplo, a gente se relaciona muito, então, assim, cada um é de um jeitinho diferente, cada um de nós é de um jeitinho diferente. Então, assim, cada um dá umas rateadas, cada um dá umas pisadas na bola, sabe? E a gente tem muita empatia um com o outro, sabe? Às vezes, quando a gente pega pesado com um, com o outro vem lá e, mas pensa bem, deixa quieto, isso aí também não é tão sério, sabe? Por exemplo, vou falar uma coisa meio banal, mas não. O Bruno sempre se atrasa pra gente ir pro cinema, por exemplo. Então a gente já perdeu de ver filmes porque o Bruno se atrasa pra ir no cinema. O Bruno tá sempre atrasado. Então isso é o defeitinho dele, que nem o meu defeitinho é escrever errado o português, escrever errado a gramática de inglês e português. O defeitinho do Bruno é se atrasar, tá sempre atrasado. Então assim, a gente também começou a conversar com ele. Poxa vida, tu quer que a gente tenha essa insegurança em relação a ti? Tu quer que a gente nunca confie quando tu diz, tá mãe, eu te pego tal hora. Mãe, vamos nos encontrar em tal lugar, tal hora. A gente nunca vai confiar em ti, é isso que tu quer? É essa figura que tu quer que a gente lembre de ti? Então, essas coisinhas assim que parece banal, mas não é banal, né? São detalhes que é legal a gente conversar. Então, é chato. Mas e o papel de mãe, né? E o papel de mãe receptiva de um feedback? A gente precisa ter também. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui é o seguinte: com quem você aprende a ser uma boa mãe? Com quem você aprende a ser um bom pai? Nós precisamos estudar para nos tornar pais e mães melhores. A gente não nasceu sabendo, eles não chegaram aqui no colo com manual de instruções. Então a gente precisa estudar, a gente precisa aprimorar isso sim, a gente precisa procurar informações, por exemplo, tem muita gente boa por aí dando conteúdo gratuito. Tem o Augusto Cury, tem o Léo Frame, até o Marcos Mion, tem artistas que estão fazendo trabalhos excelentes. Tem aquele que era da Rádio Atlântida, o Pai Pop, me fugiu o nome dele, se alguém lembrar aí me fala. A Ivana, ai linda, tudo bom Ivana? A Manu entrou, a Nina. Gente, então é isso, sabe? Eu quero deixar essa mensagem aqui, deixa eu ver que horas, porque eu preciso encerrar para começar a terapia, que a minha filha disse que eu tenho que fazer terapia, então como eu aprendo muito com os meus filhos, ó, o Alexandre chegou agora. Oi Alexandre, tudo bem? Meu personal. Então Alexandre, a gente estava falando aqui como a gente aprende com os nossos filhos. Tu aprende com a Vitória, tu aprende com a tua filha. Olha, acho que a Celisa entrou. Celisa, tudo bem? Linda, adoro tuas lives também. Celisa, eu tava falando aqui como a gente aprende com os nossos filhos. Tu deve aprender muito com os teus filhos. Ó, o Alexandre falou que aprende com a filhota dele também. Eu aprendo muito com os meus filhos e recentemente eu tive um feedback forte dos meus filhos, que eu tava mal, chorei e pedi ajuda pra eles, e eles fizeram uma videochamada entre os três. A Laurinha, minha caçula, tá na Alemanha, e fizeram uma videochamada e fizeram tópicos, relacionaram tópicos de coisas que eles queriam me falar, que eles estavam guardando a oportunidade para quando eu perguntasse. Olha que danado que eles são.
E eles disseram assim, mãe, como a gente é filho da Katia Ebert, mãe de 3, nós somos filhos da mãe de 3, nós enumeramos uns tópicos para te falar. E tu tá preparada? Senta. Tô preparada. E lá veio bomba, gente, porque assim, eu ensinei eles que a gente precisa ser aberto, a gente precisa ter uma mente aberta para evoluir, e a gente também precisa ter uma mente aberta para receber o feedback dos filhos, né? Então, antes, Celisa, tu não estavas, mas eu falei que eu aprendo muito sobre sexo com a Thaís. A Thaís é muito aberta no sexo, assim, a Laura e o Bruno não tem ainda uma vida muito sexual. A Laura não tem, o Bruno já tem, mas não é tanto quanto a Thaís. A Thaís tem 24 anos e ela adora, que nem eu, ela adora sexo. Então a gente conversa muito sobre sexo e ela me ensinou muitas coisas. E eu ensino pra eles muitas coisas também. Com a Laura, ela tem um autocontrole tremendo, o Bruno tem uma calma. O Bruno parece um monge budista de tão calmo, é irritante, o Bruno é irritantemente calmo. Então assim, eu aprendo demais com os meus filhos, sabe? E aqui esse meu recado hoje, que bom que vocês entraram. Olha a Pri falando, eu aprendo muito contigo. Ai, obrigada, Pri. Minha inspiração como mãe, como mulher forte e guerreira. Ai, Pri, vai fazer eu chorar agora. Ai. Então é isso, gente, essa é a minha mensagem para nessa época da quarentena. A gente está aberto, abrir o nosso coração para receber os feedbacks também dos nossos filhos e a gente incentivar essa vulnerabilidade deles com a gente, da gente com eles, porque a vulnerabilidade é um elo de aproximação entre pais e filhos. A vulnerabilidade, ela é linda porque ela coloca as nossas fraquezas, expõe as nossas fraquezas e faz com que a gente acolha as nossas fraquezas, e tudo que a gente acolhe, a gente resolve, né? Não tem aquela situação assim de uma pessoa que é viciada, de uma pessoa que é dependente. Quando ele identifica que ele é viciado, é um momento em que ele tá começando a resolver aquele problema, porque no momento em que tu não acolhe, que tu não identifica o que tu tem que resolver, é um momento que não adianta receber ajuda, não adianta buscar ajuda, porque tu não estás pronto para resolver aquilo dentro de ti. Então esse é o meu recado de hoje. Se você aprende com seus filhos, com quem você aprende a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, procure pessoas influentes, pessoas que você acredita, pessoas que tenham uma experiência, que tenham um resultado. Eu falo de coração coisas aqui para vocês, coisas que eu vivi, que eu vivenciei, coisas que deram certo. Isso tudo que eu falei hoje aqui, essa live vai ficar gravada. Se vocês que chegaram agora querem olhar, eu vou amar se vocês olharem essa live. Tudo que eu falei aqui, que eu aprendi com os meus filhos, é porque eu vivenciei isso e deu certo. Então são resultados comprovados, resultados de sucesso, comprovados. Coisas que eu ensino e que eu falo de coração, assim, e que eu levei 24 anos para descobrir. Então o meu objetivo é abreviar o caminho de você pai, de você mãe que está aqui me olhando, e ter menos obstáculos nesse caminho. Já vai direto com aquela regrinha. É para isso que a gente procura informação com um mentor, com uma pessoa que é especialista em algumas coisas, né? O pessoal sempre fala, para você ser especialista você tem que ter 1000 horas ou não sei quantas, 10.000 horas de expertise naquilo. Gente, eu fiz as contas, quando eu fiz as contas eu tinha mais de 200.000 horas de experiência como mãe, parece, uma coisa assim. E só que isso não basta, né? O que basta é o resultado, porque se todas as pessoas que têm um tempo enorme de atividade em determinada coisa fosse expert a ponto de ser o melhor naquilo, então os taxistas seriam vencedores de Fórmula 1, não é isso? E não necessariamente os taxistas são excelentes motoristas. Nem sempre o que tu faz por anos e anos e anos, tu é especialista naquilo e tu executa aquilo com excelência. Isso não quer dizer.
Então, o que quer dizer, se tu tem excelência naquilo, é o teu resultado. Então, eu venho aqui e falo essas coisas sem falsa modéstia, porque a educação que eu dei para os meus filhos foi uma educação que deu certo, foi uma educação, foi genuíno. Eu não procurei métodos, eu não procurei orientações de profissionais, eu fui mostrando para eles tudo que eu achava que era certo, eu fui mostrando para eles tudo que eu acreditava que era importante, eles se respeitarem, eles terem integridade, eles terem honestidade, eles serem honestos e respeitarem a si mesmo, honrarem toda a orientação, tudo que eu dei para eles, porque ser mãe, ser pai, a gente precisa renunciar a muitas coisas, a gente precisa botar uma prioridade que é a educação dos filhos. Então isso merece honra. Eu honro a minha mãe. Quando eu cuido da minha mãe, ela tem Alzheimer, ela mora comigo, eu tenho isso de coração. Eu cuido cada vez que eu boto ela pra nanar, ela é como se fosse meu nenê, né? Eu boto ela pra dormir, eu acordo, eu dou banho, eu cuido dela. Então assim, isso tudo é muito importante. Ai, o Leandrinho. Oi, Leandrinho, tudo bem, querido? Então, gente, eu já vou encerrar por aqui. Um beijo no coração, essa live vai ficar gravada. A minha terapeuta tá dizendo que ela já tá pronta para me atender. Vai ser um atendimento online. E como nessa live o assunto foi: você aprende com seus filhos? Eu aprendi com os meus filhos que eu precisava buscar uma terapia para eu desafogar os meus problemas, né? Todo mundo tem as suas batalhas internas. E realmente foi muito bom, já vai ser a terceira sessão e tá sendo muito bom. Então assim, esse é o meu recado: aprenda com os filhos e cuide com quem você aprende as coisas. Busque informações de quem já tem resultado, busque informações de quem você confia. É isso. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada por terem ficado comigo até agora. Tchau, tchau.